Olá, vamos para mais uma aula sobre números inteiros e nessa aula nós vamos começar a estudar as operações com números inteiros, né? Vocês vão perceber que para a gente estudar as operações com números inteiros e para a gente entender, né, como funcionam as regras dessas operações, nós vamos precisar muito da nossa reta numerada. Então, se você construir a reta numerada em um papel para que você siga e possa observar isso, você vai ter uma facilidade maior. Então, vamos lá? Adição de números inteiros, mesmo sinal e sinais diferentes. Bom, a adição com o mesmo sinal, né? Se os dois tiverem o sinal positivo ou os dois tiverem o sinal negativo, nós vamos analisar algumas situações para a gente tirar as conclusões sobre isso. Então, a primeira situação, ela fala o seguinte, que ao disputar um torneio de handball, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Então, a gente pode descrever essa situação matematicamente colocando assim, ó, entre parênteses, ela ganhou 4 pontos, então ganhar é positivo, mais 4, mais somando com o mais 5, que ela ganhou também 5 pontos no segundo turno. Então, se a gente trouxer essa situação para a reta numerada, o que nós vamos ter aqui? Sempre partindo do ponto zero, né, nós vamos deslocar, né, para a gente saber o total, do zero até o mais 4. Então, o mais 4 está aqui, nós vamos fazer esse deslocamento até o mais 4. E esses são os pontos que ela ganhou no primeiro turno. Quando foi para o segundo turno, ela já tinha mais 4 pontos e ganhou mais 5. Então, ela vai deslocar mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades para o lado positivo, para o lado direito. E aí ela chega ao mais 9. Então, o deslocamento total ele vai ser de 9 unidades. E aí a gente pode concluir que somar mais 4 com mais 5, nós vamos ter o mais 9. Isso aqui é uma soma de números naturais, então ela é uma soma tranquila. Agora vamos ver uma outra situação. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental, ela perdeu 2 pontos. Então, se ela perdeu 2 pontos, são 2 pontos negativos no primeiro turno e perdeu também 4 pontos no segundo turno, também uma situação negativa. Então, ela perdeu 2 pontos no primeiro e perdeu 4 pontos no segundo turno. Quer saber quantos pontos essa equipe perdeu ao todo no torneio? Então, aqui nós temos uma soma de 2 números de mesmo sinal, 2 números negativos. Então, vamos representar isso na nossa reta numerada. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, sempre partindo do zero, nós vamos deslocar para o lado esquerdo, para o lado negativo, os 2 pontos que perdeu. Então, 2 pontos perdidos. Ela perdeu outros 4 pontos. Então, 2, 3, 4. Então, o total do deslocamento, né, para a esquerda, para o lado negativo, ela chegou ao menos 6. Então, assim, a gente pode concluir que somar menos 2 com menos 4, nós vamos encontrar o menos 6. São 2 números sendo somados com sinal negativo. Então, eu tenho um total negativo de 6. E aí a gente pode concluir então sobre isso o quê? Que toda vez que a gente adicionar números inteiros com o mesmo sinal, sendo esse mesmo sinal positivo ou negativo e sendo qualquer quantidade de números, nós vamos ter um resultado com o mesmo sinal que os números têm. Então, a soma ela vai ser obtida adicionando os módulos. O que é módulo? Relembrando, é o número sem sinal e mantendo o sinal do número. Então, aqui eu vou somar 3 mais 5, 8, e vou manter os 2 sinais negativos. Eu vou somar 3 mais 5, 8, e vou manter o sinal negativo. Eu vou somar 10 com 20, 30, e vou manter o sinal negativo. Eu vou somar 20 com 10, 30, e vou manter também o sinal negativo, ok?
Bom, e se esses números tiverem sinais diferentes? O que a gente vai precisar fazer? Nós vamos também analisar algumas situações para a gente chegar a essas conclusões. Então, o que nós temos aqui? Ó? O Jonas, ele entrou no elevador no andar térreo. O térreo a gente vai considerar como 0. Ele desceu inicialmente 2 andares e, em seguida, subiu 6 andares a partir de onde ele chegou. Então, quer saber em qual andar o elevador parou? Então, o que nós temos aqui para essa situação? Se ele desceu 2 andares, nós vamos considerar negativo, a partir do 0. Então, ele desceu 2 andares, menos 2. Depois, ele subiu 6 andares, mais 6. Então, nós vamos somar o menos 2 com o mais 6. Da mesma forma, vamos analisar isso na nossa reta numerada. Então, olha só, aqui nós temos o térreo. Então, ele estava aqui no ponto 0. E o que ele fez? Ele deslocou 2 unidades no sentido negativo. 1, 2 unidades. Ele parou aqui, no subsolo do prédio, certo? Só que depois disso, ele subiu 6 andares. Então, o que aconteceu aqui? Ele veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares. Em qual andar que ele parou? Ele parou no andar mais 4. Então, qual conclusão a gente pode tirar disso? Que a soma menos 2 com o mais 6 vai ser mais 4. Ele parou no 4º andar, certo? Nós estamos somando 2 números com sinais diferentes. Então, menos 2 somado com mais 6, o resultado vai ser mais 4. Aqui uma segunda situação. A turma de um acampamento andou 6 quilômetros a oeste em uma trilha e voltou 1 quilômetro para leste para pegar uma bússola, esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição da turma em relação ao início da caminhada? Observe a representação dos 4 pontos cardeais e a reta numérica no eixo oeste-leste. Então, vamos calcular. Menos 6 mais o mais 1. Então, vamos analisar isso. Olha só. Aqui nós temos leste à direita, oeste à esquerda. Então, aqui leste, oeste, norte, sul. Os pontos cardeais que a gente conhece da geografia, certo? Então, olha, a partir do 0, ele vai deslocar 6 unidades no sentido negativo. Então, olha só, ele está aqui no 0, ele desloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades no sentido negativo. Depois, o que aconteceu? Eles tiveram que voltar 1 quilômetro para pegar a bússola que eles tinham esquecido. Então, o que eles fizeram? Eles deslocaram 1 unidade no sentido positivo. Então, 1 unidade. Onde é que eles pararam? Eles pararam no menos 5. Então, o deslocamento total foi de 5 unidades no sentido negativo. Eles caminharam 6 unidades para oeste no sentido negativo, mas voltaram 1 unidade. Então, que conclusão a gente pode tirar? De que menos 6 somado com mais 1 vai ser igual a menos 5. Então, a posição da turma era de 5 quilômetros a oeste do ponto inicial da caminhada. Mas vamos ver isso aqui na nossa conclusão. Então, o que nós vimos? Que a gente tem números com sinais diferentes, certo? Então, quando a gente tem números com sinais diferentes, na verdade, o que nós vamos fazer para somar esses números é uma diferença, é uma subtração. Mas a subtração entre quem? Entre os módulos desses números, certo? Então, para chegar ao 4 aqui, o que nós temos que fazer? 20 menos 16, que dá 4. Ou de 16 para chegar a 20, faltam 4. Agora, quem é o maior módulo? Olhando esses 2 números aqui sem sinal, quem é o maior? O 20 ou o 16? A gente vê que o maior é o 20. Então, no resultado, vem o sinal do maior módulo, que é o 20, certo? Olha o segundo exemplo. A gente tem aqui 100 e 42. Módulo é o número 100 e o número 42. A diferença entre eles é de 58. Então, eu coloco a diferença aqui. Eu subtraio um do outro. Para definir qual vai ser o sinal do resultado, eu vou olhar. 100 e 42, o maior módulo é o 100. Como o sinal do 100 é negativo, eu vou manter aqui o sinal
negativo. Então, somar menos 16 com mais 20 dá mais 4. Somar menos 100 com mais 42 dá menos 58. Se a gente observar aqui, ó, é a mesma situação. 6 para 1 deu uma diferença de 5. Quem é o maior módulo? O 6. Então, aqui o sinal é um negativo, menos 5. Aqui, 6 para 2 é 4, a diferença é 4. Mas, negativo o menos 2, positivo o mais 6. 6 tem o maior módulo, então o resultado é mais 4, ok? Bom, além disso, nós podemos falar sobre as propriedades da adição. Então, elas têm propriedades também que vão nos ajudar a resolver essas situações. A primeira propriedade, ela fala o seguinte, que a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, o que é número inteiro? Número positivo e negativo. Então, se eu somar dois números inteiros, positivos ou negativos, o resultado vai ser sempre um número inteiro. Então, aqui eu estou somando menos 9 com menos 5. Eles têm o mesmo sinal, então eu vou manter o sinal e somar os módulos. 14. O menos 9, o menos 5 e o menos 14 são números inteiros. Eu estou somando o menos 3 com o mais 4. Né? São sinais diferentes, então de 3 para chegar a 4, a diferença é de 1. Então 4 menos 3 dá 1. O maior módulo é o 4, eu mantenho o sinal positivo. Então o resultado é mais 1 para essa soma. Menos 3 mais 4 e mais 1 são números inteiros, né? São 3 números inteiros, ok? Além disso, nós temos a propriedade comutativa. Nós já estudamos a propriedade comutativa com os números naturais. O que a propriedade comutativa fala? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, o que quer dizer isso? Aqui eu tenho mais 11 somado com menos 9. Aqui eu tenho menos 9 somado com mais 11. Eu mudei a ordem dos números, mas o resultado mantém o mesmo, né? São sinais diferentes, eu subtraio, 11 menos 9 dá 2, são sinais diferentes, de 9 para chegar a 11 também dá 2, ou 11 menos 9 é 2. O maior módulo é o 11, continua sendo 11, então os dois resultados são positivos. Então quer dizer que a ordem das parcelas não altera a soma. Uma terceira propriedade é a propriedade que a gente chama de propriedade associativa. O que essa propriedade quer dizer para nós? Ela quer dizer para nós que se a gente tiver 3 ou mais números inteiros sendo somados, eu posso somar esses números na ordem em que eu quiser, sem mudar o resultado. Vamos ver os dois exemplos. Olha só, vejam que a expressão é a mesma. Menos 8 somado com menos 2 somado com mais 7. No primeiro aqui, o que eu fiz? Eu peguei o menos 8 e somei com o menos 2. São dois sinais iguais, então o que eu faço? Mantenho o sinal, que é negativo, e somo. Deu 10. Aqui eu repeti o 7. Agora eu vou somar o menos 10 com mais 7. São dois sinais diferentes, então eu vou subtrair. 10 menos 7 dá 3. O maior módulo é o 10, então fica menos 3. Aqui no mesmo exemplo lá abaixo, o que foi feito? Ao invés de somar os dois primeiros, vamos somar os dois últimos. Então, eu vou repetir o menos 8 e vou fazer aqui, ó, menos 2 somado com mais 7. O mais 7 para chegar ao menos 2, ou o mais 7 menos o 2, dá 5. O maior módulo é o 7, então fica positivo. Agora, continua também dois sinais diferentes. Então, eu vou subtrair 8 menos 5, 3. O maior módulo é o do 8, então fica negativo. Vejam que o resultado é o mesmo. Então, associando-se as parcelas de maneira diferente, obtém-se a mesma soma. E, em quarto, a gente tem o que a gente chama de elemento neutro. Quem é o elemento neutro da adição? O zero. Então, isso vai mostrar para a gente que o zero somado com qualquer número inteiro é o próprio número. Eu estou somando mais 8 com zero, dá mais 8. Eu estou somando 0 com menos 7, dá menos 7. Tem duas observações importantes que a gente precisa falar sobre isso. Qual que seria a primeira observação?
que a soma de dois números opostos é sempre igual a zero e podemos fazer o seu cancelamento no momento da soma. O que são números opostos ou simétricos? São aqueles que têm o mesmo módulo e sinais contrários. Então, toda vez que a gente tiver uma soma onde os números são os mesmos, mas os sinais são contrários, o resultado é sempre zero. Eu tenho 8 e perco 8. Então, é zero. Eu tinha R$8, paguei uma dívida de R$8. Então, eu fiquei com zero. Eu devia R$3. Fui lá na loja com R$3 e paguei minha dívida. Quanto que sobrou para mim? Zero. Então, números opostos ou simétricos, a soma deles é sempre zero. E a gente pode fazer o cancelamento. Eu posso simplesmente riscar esses números aqui, porque eu já sei que a soma vai ser zero, certo? E que os números inteiros positivos são também números naturais. E por isso nós podemos escrever sem o sinal mais. Então, o mais 4 ele pode ser escrito simplesmente 4. O mais 100 pode ser escrito 100. O 5 pode ser escrito mais 5. Bom, a gente está vendo a escrita desses números usando parêntese, mas a forma mais usual da gente escrever essas somas de números inteiros é sem usar o parêntese e esse sinal mais. É o que a gente chama de uma forma simplificada. Então, no início, a gente vai ver somas dessa forma, com parêntese. Só que, aos poucos, a gente vai trabalhando isso aqui, vai retirando esses parênteses, e essa mesma soma passa a ficar assim, ó. Então, você precisa tomar muito cuidado para não ver o seguinte, então quer dizer que mais 10 mais menos 15 é a mesma coisa que mais 10 menos 15? É. E aí muita gente se engana com isso aqui e fala assim, mas na verdade aqui está fazendo uma subtração, professor, não está fazendo uma soma. Não. Aqui eu estou somando o mais 10 com o menos 15, só que eles estão escritos aqui numa forma simplificada, sem o parêntese. Então, é uma soma do mais 10 com o menos 15. E como é que eu resolvo? Resolvo do mesmo jeito, né? Eu posso escrever sem o sinal positivo, como a gente já falou na observação anterior, e vai ficar mais 10 menos 15, ó, são sinais diferentes, não são? Então, eu subtraio, 15 menos 10 dá 5, o maior módulo é o do 15 e eu coloco o sinal negativo. Da mesma forma aqui, ó, menos 8 somado com mais 10. O que eu vou escrever? Menos 8, o que está dentro do parêntese, e mais 10 no segundo parêntese. É uma soma de sinais diferentes. Então, de 8 para chegar a 10, faltam 2. O maior módulo é o do 10, então vai ficar aqui mais 2. Menos 6 somado com menos 3. Ele pode ser escrito assim, ó, menos 6, menos 3. É a soma do menos 6 com o menos 3. São sinais iguais? São. Então, eu vou manter o sinal e vou somar os módulos. 6 mais 3 dá 9. Isso vale para quantidades maiores de somas também, de parcelas. Olha só. Mais. O que eu fiz? Tirei do parêntese, menos 3, o mais 4, o menos 6 e o mais 3. A melhor forma de resolver quando a gente tem mais números é agrupar os números que têm o mesmo sinal juntos, porque a soma de mesmo sinal é mais fácil de fazer. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o menos 6 junto com o menos 3, só troquei de lugar. Propriedade, né, é comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Peguei o mais 4, coloquei junto com o mais 3. E agora eu vou somar os dois, ó. Menos 6 e o menos 3 são sinais iguais, eu repito o sinal e somo os módulos, dá 9. Mais 4 e mais 3, mesmo sinal, eu repito o sinal e somo, dá 7. Agora eu vou fazer a diferença. São sinais diferentes, então, menos 9 mais 7, de 9 para 7, 2. O maior módulo é o 9, então o resultado menos 2. Bem, chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero também que fique claro o seguinte, essas regras elas são muito importantes, então a gente precisa fixar bastante essas regras, olhar essas conclusões, analisar os resultados. As operações com números inteiros elas vão se basear sempre em regras. No início parece ser complicado, mas aos poucos a gente vai fixando e vai aprendendo e vai ficando tudo mais fácil.
tá? Nós vamos fazer as atividades referentes a esse conteúdo. Espero que vocês mandem as suas dúvidas, as que vocês tiverem. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.